Olá pessoal, de volta aqui com mais um vídeo na nossa série de vídeos sobre cinemática. E na aula de hoje nós vamos fazer um resumo de toda aquela parte que eu marquei lá no primeiro vídeo, na introdução, sobre essa primeira sequência de vídeos. Então vamos fazer um resumo aqui de tudo que a gente viu. Primeiro a gente tratou de posição na parte introdutória, que trata-se da localização em relação a um determinado referencial. Não se pode identificar a posição sem se especificar o referencial, tá? A trajetória a gente viu que é o conjunto de pontos descritos pelo móvel durante o seu movimento, e é diferente do gráfico do espaço em função do tempo, O gráfico do espaço em função do tempo indica como o espaço variou em função do tempo. Esses três conceitos aqui, posição, velocidade e aceleração, a gente viu que a velocidade ela indica a variação de posição. Velocidade indica a quantidade de posição que está variando no tempo. A gente viu o caso em que ela estava constante, que era um movimento uniforme, daqui a pouco eu vou falar. Mas enfim, velocidade ela indica variação de posição. E a aceleração? A aceleração indica variação de velocidade. Então, o que a velocidade é para a posição, a aceleração é para a velocidade. Então, a aceleração varia o que varia a posição. Então, a aceleração é uma variação da variação da posição. Espero que você tenha entendido esse termo aqui, tá? No Sistema Internacional de Unidades, nós temos a posição, ela é dada em metros, a velocidade em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tá? Nós vimos duas unidades de velocidade muito utilizadas e em muitos exercícios exige a conversão de uma para outra, que é o caso mais comum, é de quilômetro por hora para metros por segundo. Essa conversão aqui a gente já viu que daqui para cá eu divido por 3,6 e daqui para cá eu multiplico por 3,6, tá? Então lembrem disso aqui. A gente também viu nas nossas aulas que a velocidade média ela é dada pela variação de espaço sobre o intervalo de tempo. Mas a partir da velocidade média poderia chegar à velocidade instantânea, calculando essa mesma razão aqui, a variação de espaço sobre o intervalo de tempo, só que no intervalo de tempo, no limite em que esse intervalo de tempo tende a zero. E aí eu iria ter exatamente a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade naquele instante, pontual. Da mesma forma para a aceleração. A aceleração média indica a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. Tá aqui, aceleração, variação da velocidade. E aqui, velocidade, variação da posição. Isso aqui é em média, mas eu posso tornar esse valor aqui instantâneo, fazendo a mesma divisão, só que no limite em que isso aqui tendia a zero. E esses dois conceitos aqui, a gente viu na última aula, estavam relacionados à derivada. Mas não precisa se preocupar com esse termo agora. Só é importante saber isso aqui. Bem, continuando nossa revisão, nós falamos sobre movimento uniforme, que é aquele em que a velocidade está constante. Não se esqueça, o movimento uniforme é caracterizado por velocidade constante. O gráfico da posição em função do tempo, a gente viu que se a velocidade está constante, a posição varia de acordo com a função do primeiro grau no tempo, e tem que ser uma reta aqui que satisfaz as mesmas propriedades aqui, se eu considerar isso aqui como sendo B da minha função do primeiro grau e aqui como sendo A, as propriedades também são válidas aqui. Isso aqui a gente chamou de função horária da posição, que me diz como o espaço o espaço em cada tempo, como o espaço varia com o tempo. É chamado de função horária da posição. Além do gráfico da posição em função do tempo, nós vimos o gráfico da velocidade em função do tempo. Que como a velocidade está constante, essa é a característica do movimento uniforme, você vai ter aqui a velocidade final é sempre igual à velocidade inicial. Então o gráfico vai ser uma reta horizontal aqui, constante nesse valor aqui, no valor em que o valor da velocidade inicial nesse caso, vai ser constante. Então tem uma reta aqui horizontal. E o gráfico da aceleração em função do tempo, é igual a zero. Por quê? Porque a aceleração está constante. A gente não viu que a aceleração é variação da velocidade? Se a velocidade não varia, a aceleração zero. Não tem aceleração nesse caso aqui. Tá? Algumas propriedades nós vimos do gráfico, começando aqui no gráfico da posição. A tangente desse ângulo aqui, que representa a inclinação dessa reta aqui,
A inclinação do gráfico do espaço em função do tempo, ó, indica a velocidade. Perceba que a inclinação está constante, ó. Essa inclinação está constante. Se está constante durante todo o gráfico, até o tempo t, isso quer dizer que a velocidade está constante, porque a inclinação está relacionada à velocidade. No gráfico da velocidade em função do tempo, nós vimos aqui que a área, que é um retângulo, representa, ó, a variação de espaço. Se eu calculo essa área aqui, eu tenho a variação de espaço que o móvel percorreu até esse tempo t aqui. Tá? E agora o movimento uniformemente variado, que a gente também já viu. Qual é a característica do movimento uniformemente variado? A aceleração constante. No movimento uniforme, você tem a velocidade constante. Aqui você tem a aceleração constante. E como fica o gráfico da posição em função do tempo? A gente já viu que o espaço em função do tempo se comporta como uma função do segundo grau no tempo, aqui, ó. Então você tem, ó, uma parábola. Isso aqui seria o C da minha função do segundo grau. Esse aqui seria o meu B. E o A dividido por 2 seria o A da função do segundo grau lá. E esse parâmetro, esses valores aqui, esses constantes, satisfazem as mesmas propriedades lá da função do segundo grau. Tá? Isso aqui é chamado de função horária da posição, né, para o caso do movimento uniformemente variado. Lembrando que só para fazer o gráfico eu preciso ter a função horária, senão não tem como fazer o gráfico. O gráfico da velocidade em função do tempo, a gente viu que a velocidade varia dessa forma aqui, ó, de acordo com a equação linear com o tempo, o primeiro grau no tempo. Isso aqui é chamado de função horária da velocidade. E aqui, ó, você tem o gráfico de uma função do primeiro grau, porque a velocidade varia da mesma forma, no caso em que a aceleração está constante. E como é o gráfico da aceleração em função do tempo? Simples, ó, se a aceleração está constante, no outro caso lá do movimento uniforme, não era a velocidade que estava constante, eu não tinha uma reta horizontal? Aqui também, ó, se a aceleração está constante, eu tenho uma reta horizontal aqui, porque a aceleração em qualquer tempo é igual à aceleração inicial. Além disso, a gente viu algumas propriedades, né, do gráfico. A área desse gráfico representa a variação da velocidade. Lembrando, ó, a área da aceleração em função do tempo representa, ó, a variação de velocidade. No gráfico da velocidade, a tangente do ângulo, essa inclinação aqui, dessa reta, representa a aceleração. Ó, e como a inclinação está constante, a aceleração está constante. E é justamente isso que está acontecendo aqui. E a gente viu também, ó, nesse caso aqui, eu posso tirar um valor médio de velocidade. Se eu tenho aqui essa inclinação aqui, percebo que não corresponde ao gráfico. Então, se eu estou calculando inclinação, eu vou para essa próxima grandeza, velocidade. Mas aqui eu vou ter um valor médio se eu calcular essa inclinação. Essa tangente aqui vai me dar o valor da velocidade média. A gente viu também que a área do gráfico da velocidade em função do tempo me dá o que? A variação de velocidade. Lembrando, pessoal, eu coloquei aqui errado, ó, eu coloquei só essa área aqui, mas na verdade é toda essa área aqui, tá? Ó, como se formasse, na verdade é um trapézio, ó, é considerando toda essa área aqui, não é só o triângulo não, tudo isso aqui, esse triângulo mais esse retângulo que forma um trapézio, ó, é toda essa área aqui que representa a variação de espaço. Eu deixo a dica aqui, ó, se você tem essa situação aqui, você pode calcular essa variação de espaço pela fórmula do trapézio, né? Base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Ou você pode, ó, calcular a área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, e somar com a área desse retângulo aqui, ó, que é base vezes a altura. Isso é simples de calcular, porque você tem a altura, que é a velocidade inicial, e desse retângulo aqui a altura é a velocidade inicial, a base é o intervalo de tempo. Ó. Desse triângulo aqui, a altura aqui do triângulo, a altura você pode considerar ele deitado, mas tem um triângulo retângulo aqui. A altura representa a variação de velocidade, a base e o tempo. Só basta dividir por 2. Dá o mesmo resultado, porque no final das contas você tem a mesma área aqui. Tá? Então, no movimento uniformemente variado, a gente viu também, além da função horária da posição e da função horária da velocidade, se eu somar essas duas, se eu
utilizar essas duas, substituir o tempo, esse tempo aqui, se eu isolar esse tempo nessa equação e substituir aqui, aqui e aqui, eu ia ter como resultado a equação de Torricelli. Esta equação aqui é uma equação que não utiliza o tempo. E ela é estudada no movimento uniformemente variado. Por quê? Porque foi obtida a partir da função horária da posição e da função horária da velocidade. Tá, ok? Então, pessoal, encerramos nossa primeira sequência de vídeos. Nós falamos sobre essa parte aqui introdutória. Fizemos a introdução, definimos esses conceitos e analisamos minuciosamente esses dois movimentos aqui, as propriedades do gráfico, as funções horárias, enfim. Não só para esses dois casos aqui, mas em casos em geral. Então, na próxima aula aqui eu vou deixar cinemática vetorial. Nós vamos tratar esse conteúdo na próxima aula. Eu inverti aqui a sequência porque eu achei mais adequado completar tudo isso aqui com vetores. Então, se você gostou dessa sequência de vídeo, pessoal, não se esqueça, ó, deixa o like aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dê aquela força para que a gente possa estar evoluindo, trazendo melhores materiais aqui, melhores conteúdos para vocês, tá? Até mais, pessoal. Muito obrigado se você assistiu até aqui e valeu!